Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Se está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos dar continuidade hoje à série de vídeos de reflexões semanais, né? Reflexões astrológicas semanais. Então nós vamos passar dia por dia entendendo o movimento do céu e qual é o clima que isso pode gerar. Então, lembro a vocês que não é uma reflexão de astrologia natal para ser levada em consideração no seu mapa natal. Aqui a gente está falando de tendência mais global, mais aberta. Podemos dizer que ela caminha num sentido um pouco mais eletivo. Lógico que para fazer uma análise eletiva você vai precisar de muitos mais dados, né? Mas é mais para entendimento do clima. Bom, antes de iniciar falando aqui sobre as influências da semana, vou deixar o recadinho do Caderno das Estrelas Fixas, o livro que eu lancei. Se você quiser adquirir, acesse aí pelo card e você pode comprar diretamente pelo meu site e receber aí na sua casa. Se você está fora do país, eu estou vendo uma maneira mais barata, né, para envio, porque pelos correios do Brasil é muito caro mesmo. Então eu estou vendo a disponibilidade de vendê-lo por meio de algumas outras livrarias e aí facilitar o envio, tá bom? Então aguardem aí que eu vou comunicá-los. Há muitas pessoas que estão na Europa, por exemplo, fica muito alto o envio pelo correio, então estou melhorando aí, tentando melhorar as condições. Bom, vamos falar então dessa semana que vai do dia 25 de setembro, né? Então, de domingo a sábado, até o dia 1 de outubro. Essa semana que nos interessa, e aqui no dia 25 nós vamos ter uma fase nova, um novo ciclo lunar iniciando. Esta semana ela tem uma importância grande para nós que estamos aqui no Brasil, né? Por questão das eleições. Vocês vão perceber como o clima faz bastante sentido, inclusive a própria lua nova. Então, vamos falar aqui dia por dia. No dia 25 de setembro, nós temos aqui no horário de Brasília às 4h24, a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus. Isso vai acontecer com Vênus no signo de Virgem, que é um ponto de debilidade essencial, ponto de queda de Vênus. Mas tanto a Lua como Vênus, na astrologia tradicional, tem regência sobre a triplicidade da Terra, então não é um grande prejuízo. Mas se a gente pensar em Vênus com aquela característica festiva, glamurosa, artística, aí já perde um pouco todos esses temas, essas características, né, muito festivas, elas vão diminuir bem, porque quando Vênus está em Virgem, a gente tem uma tendência mais simples, mais comum, mais normal. Então, a conjunção de Lua com Vênus concilia um pouco desse clima construtivo, linear, de atenção às coisas mais comuns, mais normais. Mas Vênus é um astro benéfico, é um planeta benéfico, então não esperamos um clima tenso nesse momento. Para nós que estamos no Brasil, isso vai acontecer às 4h24, na madrugada. Talvez alguns não sintam, nem percebam essa influência, porque quando acordar, a Lua já se distanciou, ela já está mais à frente. Às 9h49, a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio. Para Mercúrio é bom esse lugar em Virgem, né? Ele estava em Libra quando iniciou o movimento retrógrado e voltou para Virgem. É o território do domicílio e exaltação de Mercúrio, onde a característica mais racional, mais prática mesmo, né? De pensar em lidar com as coisas fica no ar. O domingo não é um dia útil e essa conjunção seria muito interessante para lidar com assuntos de documentos, né? O assunto do comércio cotidiano, por exemplo, assuntos relacionados a transportes, aos meios eletrônicos, os equipamentos eletrônicos. Bom, se você estiver durante esse período aqui no meio da manhã para o horário de Brasília, consertando alguma coisa, de certo vai conseguir encontrar, né, a solução para o seu problema. É um momento interessante para o encontro dessa solução. Talvez ela não chegue de uma maneira muito linear. Como o Mercúrio está no movimento retrógrado, então às vezes algumas tentativas são necessárias até que se chegue ao ponto exato. Mas vai chegar, tá? Tem uma característica bem proveitosa para concertos, para reparos, para todos os assuntos que não exijam muito da abstração, né? De alguma coisa muito eloquente também. É uma característica mais concentrada. 13h43, então nós vamos ter o ingresso da Lua no signo de Libra. Para nós no Brasil, ela vai acontecer aqui bem com a Lua na casa 9, a casa que envolve o ambiente externo, os outros países, espiritualidade, né, religiosidade, o ambiente de templos. A Lua em Libra tem uma característica bem tranquila, ainda porque nós temos
Vênus, regente de Libra, né? Aqui no signo de Virgem na sua queda, então não cria um movimento muito acelerado, muito explosivo, assim, animado, né? Vênus está numa tendência ainda muito calma, ela vai ingressar em Libra ainda essa semana. Então nós vamos ter ainda esse clima amistoso. Quando for às 18h54 para o horário de Brasília, se você está me assistindo de outro país, eu estou deixando aí a lista dos fusos horários na descrição do vídeo. Então pega aqui embaixo na descrição para vocês fazerem então a correção do fuso, né? Eu até coloquei aqui o fuso que eu estou usando, né? Que é o fuso de Brasília. É o GMT-3, então confuso aí que eu vou colocar a lista que eu estou colocando abaixo, você pode fazer a correção. 18h54, então no horário de Brasília nós temos a Lua chegando ao mesmo grau em que está o Sol. Para nós isso vai acontecer na casa 7, mas dependendo do país onde você estiver isso vai mudar, tá? A casa 7, num sentido coletivo, a astrologia mundana, ela se relaciona ao que está fora do país, por exemplo. E acontece já com os dois luminares, Sol e Lua, se aproximando da oposição a Júpiter, né? Bom, pode acontecer alguns assuntos em outros países que tragam alguma reflexão dentro do nosso país. Cada um representa o povo de maneira geral no nível mundano, certo? Então pode mesmo, a gente tem mesmo essa última semana aí com alguns assuntos se desenrolando sobre a guerra entre, né, Rússia e Ucrânia, e podem ser outros assuntos também, se desenrolando, se misturando, algumas questões que podem voltar com Júpiter no movimento retrógrado. No sentido eletivo, mantenha atenção se você tiver alguma viagem programada, principalmente por avião, olha a bagagem, guarda tudo direitinho, tá? Uma posição que colocada aqui, né, frente a Júpiter, e Júpiter é um planeta vinculado a viagens, né, também, certo? Bom, então nós temos casa 1 com Júpiter ascendente aqui em Áries e a casa 7 onde ocorre a lunação, certo? Então aqui a gente tem esse clima de disputa também, como eu falei para vocês, dentro da perspectiva nacional. Aqui no Brasil nós vamos ter as eleições, né, no dia 2, então essa oposição também reflete bastante disso. Pode acontecer de ter muitos países comentando, noticiando, né? Então tem essa relação também. A lua nova, ela vem do ingresso mesmo, o movimento anterior, né? A lua nova foi o ingresso da lua no signo de Libra, e o próximo é a oposição de Lua a Júpiter. A gente pode observar isso com o olhar coletivo, mundano, e no olhar eletivo. No sentido eletivo, que vem aqui, Lua oposição a Júpiter, cria um campo muito vasto, assim, muito aberto, muito solto, para expectativas. Então, se você estiver buscando algum momento para início, esse aqui merece atenção para evitar, ok? Porque ele representa um excesso de expectativas, de confiança, não é muito fácil enfrentar, é o grande benéfico, então não é muito interessante. No sentido coletivo, né, como dando sequência ainda à análise da lua nova que vai acontecer, essa oposição da lua com Júpiter, ela desloca também para algum tipo de novidades. Júpiter é um benéfico, mas ele traz algum movimento de expectativas, que por questão das eleições para nós no Brasil faz muito sentido, mas os aspectos eles são movimentos celestes, né? Eles vão acontecer em todo o globo, e aí isso também pode repercutir em algumas expectativas que vão girando com temas mundiais, em assuntos importantes, sobre definições importantes também, ok? Então tem esses assuntos vindo aqui à tona durante esse domingo. O dia 26, segunda-feira, às 14h59 no horário de Brasília, tem Mercúrio chegando ao mesmo grau que está Virgem. É uma conjunção que fala muito do sentido prático das coisas, não tem um volume de grande ânimo, porque o signo de Virgem é composto de qualidades fria e seca, então nós não temos um clima festivo, mas ele é muito prático, principalmente para os assuntos comerciais, os assuntos que envolverem investimentos, né? Reservar, guardar dinheiro, eles caminham no sentido não exatamente muito conservador, mas nem um pouco de risco, ficam num clima mediano, ficam num clima moderado, tá? Então aqui a gente tem uma tendência tranquila, podemos dizer. Às 16h33, o Sol vai chegar à oposição a Júpiter.
Mas essa oposição ela é amenizada pela recepção que Júpiter está gerando para o Sol aqui na sua exaltação. No entanto, Júpiter está retrógrado e essa oposição fala de excesso de confiança, excesso de generosidade, por exemplo, e no sentido eletivo, então, isso também vem. Se você estiver iniciando algum grande movimento, seja de alteração ou início de alguma questão, e não necessariamente um grande negócio, às vezes um assunto cotidiano mesmo. Lembrando que o Sol é o astro-rei, né? Então, ele observar a sua exaltação é sempre bastante interessante para o alcance de sucesso. 23h54, no horário de Brasília, a Lua chega a um trígono, 120 graus a Marte, e esse tem uma tendência mais agitada, mas vai acontecer bem no final da noite, talvez a gente não sinta muito. Se fosse durante o período útil do dia, nós iríamos perceber um grande volume de energia, rapidez, muita agilidade para se realizar as coisas, né? A Lua está num signo cardinal e Marte é quente, está num signo quente também, isso cria uma efervescência, um grande movimento. Dia 27, terça-feira, tem a meia-noite 44, a Lua chegando a 120 graus a Saturno, e que também gera uma recepção bem interessante para Saturno aqui na sua exaltação. Saturno está no seu domicílio diurno, mas está no movimento retrógrado e nesse momento na oitava casa, que não é uma casa de temas muito amistosos. É a casa considerada maléfica na astrologia tradicional, mas essa recepção ela cria um campo bem interessante. Então a gente tem um clima eloquente, ele tem uma tendência a se colocar em nível de ideias, de pensamento. Faz sentido também dentro do período aqui no Brasil, talvez muitos assuntos estejam circulando durante essa fase. No sentido eletivo, não é uma característica de tensão, o trígono é um aspecto harmonioso, mas merece atenção porque Saturno está na oitava casa e ele está no movimento retrógrado, então mesmo a recepção pela Lua não vai criar assim muito ritmo acelerado, então tem uma tendência mais constante, está num signo fixo aqui no seu domicílio diurno. Às 20h14, então a Lua ingressa em Escorpião. O Escorpião é o ponto de queda para a Lua e no sentido de velocidade ele vai diminuindo, né? Esse momento do ingresso da Lua em Escorpião diminui a velocidade. Como o Escorpião é um signo frio e úmido, ele tem mais característica para se aprofundar nas coisas do que para abrir o campo. Mas vamos manter atenção, porque como o Escorpião tem a regência clássica de Marte, Marte está num signo de movimento, eu não acredito que ele crie um clima muito estacionado. Às 2h48, no dia 28 de setembro, aqui para o horário de Brasília, então aí nós temos Marte chegando a um trígono a Saturno. É um impacto considerável, os dois são maléficos, o trígono é um aspecto harmonioso, Marte está aqui no seu próprio termo, então ele está com uma tendência de calor forte, mas ele está abaixo da velocidade média já. E o Saturno está no movimento retrógrado, mas como é um trígono do ar, e o ar representa sempre o transporte das coisas, dos sons, dos cheiros, nós temos um clima com um certo movimento. Eu penso em algum fator que pode, no sentido previsional, pode criar aquela pulverização imediata, algum assunto que imediatamente explode, assim, cria aquele clima mais pulverizado, mais animado ali repentinamente. O momento exato às 2h48, mas como o Marte não tem uma velocidade muito rápida, ele está abaixo da velocidade, ele vai manter esse aspecto durante o dia inteirinho. Então vamos manter atenção. Se você estiver iniciando alguma atividade e ela for de uma natureza mental, tiver que realizar uma reunião, por exemplo, esse trígono ele é interessante para se colocar ideias diferentes, ideias novas. Ele cria um clima que favorece a colocação de coisas, né? Temas, ele não vai perturbar, vamos dizer. E só isso no dia 28, né? O dia 29, então, ele vem com o primeiro movimento, que é um ingresso de Vênus em Libra, para nós aqui no Brasil, às 4h49 da madrugada. Bom, agora tá interessante tanto para Vênus como para Mercúrio, né? E aí a Vênus no signo de Libra, eu penso sempre num lado mais sofisticado, enquanto Vênus em Touro tem aquela tendência mais apegada, né, mais marcante no sentido terreno, né, no signo da terra, mais de desejo físico. Em Libra aqui teria uma tendência mais sofisticada.
que é interessante para o clima também. Como Vênus é um planeta que se movimenta rapidamente, a posição dela no signo de Libra que cria um favorecimento artístico, cria um favorecimento para os assuntos de Vênus, né? Beleza, estética, todos os assuntos ligados às artes, em qualquer ramo artístico, também tem essa característica positiva. 5h57 no horário de Brasília, a Lua aplica uma quadratura a Saturno, então Lua em Escorpião em quadratura a Saturno, um momento específico que fecha um pouquinho o humor. E da mesma maneira, como é durante a madrugada, talvez a gente não sinta muito esse clima mais fechado. Para ritmo, ele diminui muito a velocidade, emperra bem, não é um momento interessante para início de atividades, ele trava o movimento de uma maneira bem forte. E às 15h57, então essa lua que está em Escorpião aplica 60 graus a Mercúrio. É uma tendência bem analítica, muito interessante para se analisar dados, relatórios, para lidar com assuntos complexos que exigem olhar detalhes específicos. Não tem uma tendência muito favorecedora para eloquência, para colocar ideias e opiniões. Tanto Escorpião como Virgem são signos frios, né? Então é mais favorável para estudo mesmo de um determinado tema, não só estudo no sentido acadêmico, mas o estudo de um determinado tema, tem uma característica mais concentrada. O dia 30, sexta-feira, muda bem o ritmo, bem a madrugada para o horário de Brasília, 1h03 na madrugada. A Lua chega a Sagitário, então domicílio de Júpiter. Júpiter também está num signo quente, então nós temos aqui sim uma grande velocidade, tem um pouco de agitação. Essa sexta-feira tem um clima animado, como eu coloquei, mas pode ser entendido também como agitado, certo? Então vocês vão sentindo que a velocidade dos acontecimentos está acelerada, mas também a gente tem praticidade, né? Tanto a Lua está no signo quente, como o seu dispositor, que é Júpiter, também está no signo quente. Então, o fluir dos assuntos, ele vai muito rapidamente. É até interessante para fazer coisas, né, resolver as coisas, porque tudo vai mais rápido. Se você gostar de ficar acordado durante a madrugada, vai aproveitar bem essa característica. Às 13h04 também a Lua chega a 60 graus a Vênus. Vênus está forte em Libra e a Lua em Sagitário. Vênus está também num signo quente, outro momento em que a gente tem ânimo. E como Vênus está bem colocada no seu domicílio diurno, aqui seria um clima bem festivo. Se fosse um pouco mais tarde, todo mundo acordado, sentiria aqui um clima bastante aprazível. Mas uma boa parte das pessoas vão estar dormindo, então não vão sentir esse ânimo todo. Como a Lua se movimenta muito rápido, quando a gente acordar, ela já passou desse momento exato, vai estar já no fim, né, do aspecto. E 6h38, ainda essa Lua aqui sagitariana aplica 120 graus a Júpiter. Então, Júpiter é o dispositor da Lua aqui. Nós temos uma recepção bem interessante, então, para Júpiter, né? A Lua está no seu domicílio. E assim como eu disse no ingresso aqui da Lua em Sagitário, esse momento é muito animado, muito veloz mesmo, mas só exige um pouquinho de atenção pelo fato do Júpiter estar retrógrado, com direção e atenção. Dependendo do nível de complexidade do assunto que você estiver lidando, isso pode ser mais ou menos desafiador, porque o trígono é harmonioso, a recepção também é bem interessante, cria um clima muito familiar, mas Júpiter está retrógrado em Áries, o que pode representar um certo nível de pressa, né, uma agitação. Então, vão com calma, né? Se tiver plano, siga o plano, né? Um passo de cada vez, tá? Não tente pular etapas, isso pode ser aí prejudicial. Agora, gente, no sentido de clima, ele tem uma característica bastante animada, expansiva, né? Mais movimentada mesmo. Então, toda sexta-feira tem essa velocidade, né? Facilidade em levar os assuntos, né? Tem retidão. E às 14h05, então o Sol aqui está em Libra e a Lua está em Sagitário. E essa característica mantém ainda, né, toda essa velocidade. Então, todo o movimento do dia 30 de setembro, ele tem facilidade com velocidade, tem uma característica descomplicada, prática para lidar com os assuntos. Pode ser um dia de bastante produtividade mesmo, seja em um nível de trabalho profissional ou em qualquer outro assunto que você estiver lidando. Vocês vão sentindo que é fácil resolver as coisas, o que você inicia chega até o final. Agora, o dia 1 de outubro,
ele se transforma numa agitação para um sentido um pouco mais nervoso. Às 9h48 no horário de Brasília, a Lua vai aplicar 60 graus a Saturno. Saturno está no seu domicílio diurno, aqui no signo de Aquário, no movimento retrógrado e na terceira casa para o local Brasília. E apesar do aspecto de 60 graus, o sextil ser um aspecto de uma natureza leve, a característica própria de Saturno não é animada. E no sentido eletivo, eu não recomendaria esse momento para início de coisas muito importantes. O Saturno é um planeta lento, ele não vai dar muita velocidade, ele está no signo úmido, não deixa muita retidão. 12h03, bem no meio do dia, a Lua chega a 180 graus a Marte. Nós vamos ter para Brasília a Lua na 12, Marte na 6. Esse já é um clima muito tenso, né? Então essa oposição envolve os signos quentes. Marte é quente, Marte está abaixo da velocidade, ele não está no seu clima geral, no seu ritmo natural. E aí nós temos uma tendência mais explosiva. Então é um momento bem no meio do dia aqui para nós no Brasil, que cria um clima muito agitado. Para início de atividades, mudança de direção requer muita atenção. Não é um momento interessante para inícios. Tem uma tendência também muito a cortes, rompimentos, barulho também, agitação. Tem um clima barulhento. E depois às 15h12, nós temos Vênus chegando à oposição a Júpiter. Dois benéficos se encarando, né? Vênus está um pouquinho melhor do que está Júpiter, mas Júpiter é o grande benéfico. Bom, não é uma oposição que cria um clima nervoso, é que ela diminui um pouco, mas eu penso que para dois astros benéficos, uma oposição tira muito do favorecimento no sentido de levar as coisas sem complicação. O que me chama mais atenção são excessos mesmo, tá? Excessos. Então, se você estiver pensando em fazer alguma aquisição, estiver indo às compras e tal, mantenha atenção aos excessos. Não é também um momento muito interessante para investimentos financeiros, né? Se você estiver investindo algum valor, apesar de ser no sábado, requer aí um pouquinho de atenção. Uma informação de risco, eu penso. E às 18h46 a Lua chega à quadratura a Mercúrio, que mantém esse clima agitado. Se pensarmos então em Lua e Mercúrio como os dois astros que se movimentam mais rapidamente, que dão esse tom do ritmo diário, e também são os astros vinculados a processos mentais e tal, não é muito interessante uma quadratura, até porque também essa quadratura expõe, né, é uma recepção para Mercúrio no seu ponto de debilidade, do seu exílio, detrimento. E aí, então, não fica muito fácil colocar ideias e opiniões. Não é um bom momento para conversas importantes, para reuniões, para estudar também não é muito interessante. E como nós aqui no Brasil estamos, né, fechando aqui esse ciclo eleitoral, né, no primeiro turno, no dia 2 de outubro tem as eleições, ele pode trazer esse clima mais tenso relacionado a notícias, né, debates, conversas e assuntos nesse sentido. E é isso, pessoal. Então vocês perceberam que é uma semana de muito movimento, né? Vênus ingressando em Libra, Lua nova, muita agitação aí entre sexta e sábado. Então mantenham atenção a esses assuntos. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, deixe os seus comentários. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal para você acompanhar as minhas postagens, tá? Bom, então se você estiver fora do Brasil, eu vou a partir de agora colocar aí os fusos na descrição. Então acompanhe aí na descrição para você fazer a correção dos horários. Deixo um abraço forte para vocês, até a próxima semana, então até mais.